Deputada, a senhora tem feito um trabalho brilhante, brigando aí pelo voto auditável, né? Tem gente que diz, não, nunca houve fraude nas eleições brasileiras. Não temos como saber, né? Não é auditável. A senhora propôs, inclusive, já ao presidente do TSE, o ministro Barroso, um debate. Em que pé está isso? Ele já aceitou o debate? Porque há uma resistência grande, né, do TSE, do ministro Barroso, à implantação do voto auditável. Mais uma vez, agradeço pela sua participação. Obrigada, Lacom, obrigada pelo convite. É muito bom poder falar para um público tão seleto e antenado, né, sobre essas questões como o voto auditável. De fato, eu fiz um convite ao ministro Barroso, gravei um vídeo, fiz esse convite, e esse vídeo rodou muito aí nas redes, e até agora não tive nenhuma resposta. Mas é claro que também eu irei buscar essa resposta numa conversa pessoalmente com o ministro. Eu quero colocar à disposição do ministro não só essas lives que eu tenho feito às quartas-feiras à noite, inclusive o Constantino já participou, você é meu convidado também, estamos tentando acertar aí uma agenda, né, Lacombe? Mas também no espaço da comissão especial. Nós vamos começar os trabalhos da comissão especial da PEC 135 e eu quero que o ministro venha. Eu gostaria muito que ele viesse, que ele trouxesse auditores, técnicos do próprio TSE para conversar conosco, porque nós temos certeza que da discussão nasce a luz. E nós temos tanta certeza de que as urnas são, sim, vulneráveis, que não há transparência no sistema, que eu acho que nós aprovaremos isso no Congresso e seria muito bom que o TSE fosse um parceiro e não um adversário desse clamor popular. Amanda. Deputada Amanda, seja muito bem-vinda mais uma vez à Opinião no Ar. Um prazer tê-la aqui novamente. Deputada, eu gostaria de colocar, então, de repente a gente pode começar a promover esse debate, né, sobre os dois lados agora. Gostaria de colocar alguns pontos e aí a senhora pode responder os pontos que são defendidos pelo TSE, né, sobre o voto impresso. O tribunal argumenta que as urnas são, sim, confiáveis e auditáveis, porque passam por vários testes de segurança, depois tem o boletim de urna impressa, tem urnas que são escolhidas aleatoriamente, depois tem uma consultoria independente que faz análise dessas urnas. Então, eles dizem que nunca houve nenhuma comprovação de fraude e vários presidentes de diferentes alas ideológicas foram eleitos desde que as urnas eletrônicas começaram, né? Fernando Henrique, Lula, Dilma, Bolsonaro. Então, portanto, não há nenhuma evidência de que o voto, de que a vontade popular estaria comprometida. Depois eles colocam algumas questões, por exemplo, como seria para cegos e analfabetos, porque aí você tem com voto impresso, você tem que conferir o voto impresso e aí sim concordar e aquele voto é liberado. Então, poderia ter um risco de violação desse voto, né? E o voto é secreto. Se houver discrepância também entre o voto eletrônico e o voto depositado nas urnas, na contagem nas urnas, qual deve prevalecer? E, por fim, o ministro Barroso diz que há uma expectativa de grande judicialização se o voto impresso for implementado. Ele fala, temos 5.600 municípios, mais de 500 mil candidatos nas últimas eleições. Se um terço decidir judicializar esse processo, nós sabemos que temos advogados eleitorais muito bons e muito competentes, você teria um resultado saindo não das urnas, mas sim de um processo de judicialização. Isso seria muito ruim para um sistema que funciona até aqui perfeitamente bem. Então, esses são alguns pontos que eu elenquei, que eu coloquei para que a senhora possa rebater ou responder. Pois não. Em primeiro lugar, eu quero deixar muito claro, Amanda, é um prazer conversar novamente aqui com você também, que nós não somos contra a urna eletrônica, de forma alguma. Algumas pessoas ficam confusas, acham que a gente quer a volta da velha cédula no papel. A gente não quer isso. Nós queremos urnas eletrônicas porque elas são modernas e simplificam o processo. Mas elas têm que estar a serviço da nossa Constituição e de um sistema que seja seguro, transparente, auditável, e não o contrário. O ordenamento jurídico não pode se curvar à tecnologia. A tecnologia tem que estar a serviço do ordenamento jurídico.
Então, quando o ministro diz que há o risco de judicializarmos muito as eleições, eu quero deixar claro que, primeiro, essa não é a intenção, até porque a auditoria feita, ela é extrajudicial e ela vai dar ao eleitor e ao candidato a segurança de que se ele perdeu, foi porque, de fato, ele não teve número de votos suficientes e vai acabar terminando com aquela dúvida, né? Será que eu realmente perdi? Será que houve fraude? Esse tipo de dúvida e insegurança não é bom para a democracia. Mas tem um detalhe, Amanda, a Constituição Federal, no artigo 5º, que é o dos direitos e garantias fundamentais, que são cláusula pétrea, não podem ser alterados nem por emenda, diz no inciso 35 que a lei não afastará do judiciário lesão de direito ou ameaça de lesão. Portanto, se um candidato acha que foi lesado, ele tem que poder recorrer ao judiciário. Se nós temos um sistema que impede isso, de cara esse sistema é inconstitucional.